Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é o estudo analítico das lentes esféricas. Na aula passada nós já aprendemos o que são as lentes esféricas, quais os tipos de lentes esféricas, e hoje nós vamos estudar a parte das equações, né? Como é que eu faço para calcular, por exemplo, distância de imagem, como é que eu faço para calcular a distância de objeto. Então, da mesma forma que nós usamos os cálculos para os espelhos esféricos. Então, nos espelhos esféricos, nós calculamos lá, né, a distância que a imagem é formada, a distância que o objeto está. Nas lentes é a mesma coisa, nós calculamos utilizando algumas equações algébricas, né, que já são conhecidas de vocês, porque são as mesmas equações que nós aplicamos lá para os espelhos esféricos, o referencial de Gauss, né, e a amplitude da imagem. Então, nós vamos estudar essas equações hoje aqui aplicando as lentes esféricas. Bom, nós utilizamos o referencial de Gauss, né? Na verdade, o referencial de Gauss ele vai dar para a gente as características das imagens que são formadas lá nas lentes esféricas, tá? Então a gente adota esse referencial para a gente entender como é que essa imagem está sendo formada. Bom, a diferença é que aqui na lente eu vou ter uma coisa chamada de centro óptico, que seria o meio do eixo. Então o meio do eixo aqui é o centro óptico da minha lente, tá? E aí, dependendo da localização nesse plano cartesiano que eu tenho aqui dos eixos, eu vou ter, né, os objetos eles formam imagens reais ou se eles formam imagens virtuais, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui nesse gráfico aqui nesse eixo, né? Eu vou ter normal o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. E aí eu vou ter a luz incidindo aqui na lente, né? E tudo que tiver desse lado aqui, ó, são objetos reais e imagens virtuais. E tudo que tiver desse outro lado do eixo, eu vou ter objetos virtuais e imagens reais. A mesma forma é aqui na parte de baixo, que aqui embaixo eu vou ter o eixo, né, dos objetos, que é esse eixo aqui das abscissas, e eu vou ter também o eixo das imagens, que é esse outro lado aqui do eixo das abscissas. Então, é baseado nisso aqui, nesse eixo, que a gente consegue determinar, no caso das lentes esféricas, se trata de uma imagem real ou se trata de uma imagem virtual, tá? Então a gente tomando esse gráfico como exemplo, o que nós já sabemos, né? Que o F é a minha distância focal, nós já aprendemos isso lá na parte de espelhos, que o nosso P aqui é a distância do objeto até a lente, ou seja, é a distância que o objeto se encontra em relação à lente. O nosso P' é a distância da imagem até a lente. No caso aqui, o que nós temos a mais? O Y e o Y'. O que é o nosso Y? É o tamanho do objeto e o nosso Y' é o tamanho da imagem. Então, se nós vamos olhar aqui nesse gráfico, nós temos aqui, né, uma lente, tá? Uma lente esférica. Eu tenho aqui o centro óptico dela aqui no meio. E o que eu vou ter? Olha só, lembrando que aqui está sendo representado pela letra B, tanto o objeto quanto a imagem, tá? Então, o B aqui é o meu objeto, tá? Ele tem aqui essa linha vermelha, essa seta vermelha, ele vai me dizer aqui a altura do meu objeto, que é representado aqui pelo Y, tá? Então, o tamanho do meu objeto é até onde vai essa minha linha vermelha aqui. E a imagem vai estar aqui do outro lado, olha só, B'. B' é a imagem. Então, ela está apontando para baixo a imagem. Aqui eu já sei que se trata de uma imagem invertida, né? A gente já aprendeu que quando é invertida, quando é direita, né? Então, o objeto aponta para cima, a imagem aponta para baixo, então é uma imagem invertida. Então, eu tenho aqui B' e tenho Y'. Esse Y' é justamente isso aqui, ó, o tamanho da imagem. Então, o Y aqui é o tamanho do meu objeto, ele vem até aqui, e meu Y' é o tamanho da imagem que é formada. Então, só por aqui eu já sei o que? Que a imagem que é formada, ela é menor do que o objeto, tá? E também sei que ela é invertida. Bom, e aqui esse P, ele representa a distância que eu tenho do objeto até a lente, porque a lente ela se encontra aqui, ó, no centro óptico, essa linha que passa aqui na vertical. Então esse P aqui ele representa, ó, a distância de onde está o objeto até aqui onde está a lente. E o P' aqui na parte de baixo é a distância justamente aqui, ó, da imagem que é formada até a lente. Então eu tenho essas informações: a distância da imagem para a lente, a distância do objeto para a lente, a altura do objeto, né, ou seja, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, né? E também tem essa questão de distância, tá? A distância que ele se encontra da lente e se encontra
tanto o objeto quanto a imagem se encontram da lente. E aí nós temos a seguinte situação, né? Quando eu tenho objetos e imagens reais, eles vão ter abscissas positivas, tá? Enquanto objetos e imagens virtuais, eles vão ter abscissas negativas. O que isso quer dizer? Que as imagens e os objetos reais, eles vão estar do lado dos positivos, lá no meu eixo. Então eu tenho um eixo, né? O eixo das abscissas. Então tudo que tiver do lado dos números positivos vão ser imagens e objetos reais. E tudo que tiver do lado dos números negativos no meu eixo vão ser, né, objetos e imagens virtuais, tá? Então, o que eu tenho aqui? Olha só, a posição, meu objeto, o P, eu já sei que é a distância, né, do objeto para a lente. Quando essa distância é positiva, ou seja, maior do que zero, o meu objeto é real. Quando essa minha distância ela é menor do que zero, ó, P menor do que zero, ou seja, ela é negativa, é um objeto virtual. E a mesma coisa vai valer para a imagem. Então, quando eu tenho uma imagem, ó, esse P' é a distância da imagem até a lente. Então, se essa distância é positiva, maior do que zero, uma imagem real. Se essa distância é negativa, ela é menor do que zero, é uma imagem virtual. Basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho valores que vão ser positivos desse lado, no eixo das abscissas, e eu tenho valores que vão ser negativos desse lado também no eixo das abscissas, tá? Então tudo que tiver aqui do lado dos positivos, eu vou estar falando de imagens, né, e objetos reais. Tudo que tiver do lado negativo, vamos tratar de imagens e objetos virtuais, tá? Bom, eu também tenho objetos e imagens acima do eixo principal, no caso com relação às ordenadas. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter imagens, vão ter ordenadas positivas, né? Se tiver acima do eixo principal, tanto imagens quanto objeto. E se esses objetos, essas imagens estiverem abaixo desse eixo principal, eles vão ter ordenadas negativas. O que isso influencia? Influencia no tamanho, tá? Então, quando o objeto, né, ele vai ter o seu P, que é a distância, de novo, do objeto até a lente. Quando ele é positivo, ou seja, a minha imagem, o meu objeto ele é direito, porque o tamanho dele é maior do que zero. Quando esse objeto ele assume um valor negativo, a distância do objeto até a imagem, até a lente, assume um valor negativo, ele vai ser invertido, porque o meu y, né, o tamanho dele vai ser menor do que zero. E a mesma coisa vai valer para a imagem. Quando a imagem formada, né, ela está a uma distância, ó, P', distância da imagem até a lente. Quando essa distância ela é positiva, ela é uma imagem direita. Quando essa distância ela é negativa, ela é uma imagem invertida, ou seja, está no eixo dos negativos, tá certo? Então isso aqui é a orientação, né, que nós temos tanto para o objeto quanto para a imagem, tá? Nós temos o tamanho e a orientação. Isso observando no gráfico fica mais fácil da gente perceber essa questão. Eu vou voltar aqui no primeiro gráfico para a gente entender. Então eu tenho aqui, olha só, essa imagem que está sendo formada, ela está sendo formada aqui, ó, de maneira invertida, tá? Ela é para baixo, porque ela está no lado aqui dos negativos desse eixo aqui das ordenadas. Tá? Então, nesse eixo das ordenadas, essa minha imagem, ó, se eu for descer para cá, ela está descendo nos negativos. Então, uma imagem invertida, tá? Se fosse aqui para o lado de cima, essa imagem seria direita, ela estaria no lado dos positivos, tá? Então, sempre a gente tem que observar no gráfico como é que está o comportamento dessa seta, tá? Tanto da imagem quanto do objeto. Bom, e aqui eu tenho uma tabela que ele resume, né, para um objeto real, como é que ele é classificado. Então eu posso ter uma lente convergente para essa classificação. Quando é que essa lente vai ser convergente? Quando o foco for maior do que zero, tá? Eu vou ter uma lente divergente quando o foco for menor do que zero. A minha imagem vai ser real quando a distância dela, né, até a lente for maior do que zero. E minha imagem vai ser virtual quando a distância dela até a lente for menor do que zero. Então lembra, esse P' aqui é a distância da imagem até a lente. Então se é uma distância maior do que zero, imagem real. Se é uma distância menor do que zero, imagem virtual. E a mesma coisa vale para a orientação da imagem, se ela é direita ou invertida. Ela vai ser direita quando o tamanho da imagem for maior do que zero.
e ela vai ser invertida quando o tamanho da imagem for menor do que 0. Então todas essas classificações aqui a gente tem que observar a posição da imagem, o tamanho dela, tá, em relação ao objeto. Bom, e aí, como eu já falei no início para vocês, nós aplicamos a equação de Gauss, né, que já é conhecida da gente, que é aquela 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto até a lente, mais 1 sobre a distância da imagem até a lente. Ó, lembra que P aqui representa distância. P, distância do objeto, e P', distância da imagem. Nós apresentamos, né, que é a mesma equação que nós utilizamos lá para a parte de espelhos, nós utilizamos aqui na parte de lentes também, tá? Uma outra equação utilizada é a do aumento linear transversal, que também é utilizada lá em espelhos. Na verdade, a equação o A é o aumento transversal, ele vai ser igual. Então, eu posso fazer ela de três formas diferentes. Eu posso fazer ela utilizando o tamanho da imagem, tá? Ó, o tamanho da imagem em relação à distância que eu tenho ela até a lente, pelo tamanho do objeto. Então, eu tenho aqui, ó, tamanho da imagem, y', pelo tamanho do objeto. Então, eu posso ter a minha amplitude, o nosso aumento linear, também chamado de amplitude. E aí eu também posso fazer utilizando aqui, ó, o P menos P' sobre P. P' eu já sei, é a distância da imagem até a lente. Eu posso dividir pela distância do objeto até a lente. Então eu posso obter, fazendo a divisão, né, o meu aumento transversal, eu posso obter fazendo a divisão do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. E eu posso também fazer a distância que eu tenho da imagem pela distância do objeto até a lente. E também posso fazer utilizando o foco, tá? O F é foco, foco sobre foco menos foco aqui, né? Também conhecido como distância focal, tá, pessoal? Então, foco sobre foco menos o P. Quem é que é o P? Distância do objeto até a lente. Então, eu posso obter esse aumento linear dessas três formas aqui, utilizando essas três formas aqui diferentes, tá? Ou utilizando o tamanho de imagem e objeto, ou utilizando distância de imagem e objeto, ou utilizando o foco e a distância do objeto, tá? A gente vai ver exemplo como é que a gente utiliza isso aqui, é bem simples também. E aí tem a vergência, tá? Que é uma outra situação nova aqui que só existe para lente. O que é a vergência? A vergência, ela permite a gente calcular, por exemplo, pessoal, o grau. Por exemplo, o grau de um óculos, né? Quantos graus vai ter na lente de um óculos? O que permite a gente saber quantos graus vai ter na lente de um óculos é essa vergência. E como é que eu obtenho essa vergência? 1 dividindo pela distância focal. Então, quando você faz essa divisão de 1 pela distância focal, nós vamos ter a vergência. Ela é dada em uma notação chamada de di, que é dióptria, tá? Ou dioptria. Então, ela é uma unidade, né, de medida do sistema internacional. E aí, comumente, né, nós chamamos isso de grau. Então, quem não quiser chamar de dioptria, chama-se de grau. É o grau que tem na lente do óculos, é o grau que tem na lente de contato, tá? Então, eu chamo isso de vergência. A vergência serve para a gente saber o grau, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo, no exemplo 1, da seguinte situação. Um objeto ele é colocado a 4 metros de distância de uma lente esférica. Então, eu tenho a distância que o objeto está da lente esférica. Então, eu tenho aqui o eixo que representa a lente, tá? E eu tenho aqui o objeto, ele foi colocado aqui a 4 metros de distância, tá, dessa lente. E ele vai possuir uma distância focal de 2 metros. E a gente quer saber aqui a distância que a imagem, né, vai se formar da lente e a amplitude. Então eu sei que a distância aqui desse objeto até a lente aqui é de 4 metros. E eu sei que a distância focal, ou seja, o foco, é de 2 metros. Eu quero saber a minha imagem que vai ser formada, né? Qual vai ser a distância dessa imagem que vai ser formada aqui para a lente e qual vai ser a amplitude. Então nós vamos utilizar, né, a equação de Gauss, né, e o cálculo lá da amplitude, tá? Ou do aumento transversal. Então, usando a equação de Gauss, eu tenho 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto até a lente, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até a lente. Então, nós vamos descobrir justamente esse P', que é a distância que a imagem vai se formar em relação à lente. Então, nós vamos substituir todas as outras informações. 1 sobre o foco. Nosso foco é
2 metros. Então vai ser 1 sobre 2. 1 sobre P. Quem é P? P é a distância do objeto até a lente. A distância que foi dada aqui é de 4 metros. Então 1 sobre 4 mais 1 sobre P'. P' é a distância da imagem que vai ser formada. É o que nós vamos descobrir. Então nós vamos descobrir tanto a distância da imagem como a sua amplitude, tá? O que nós fazemos aqui agora? A gente vai mudar de lugar. Quem tem letra passa para um lado e quem tem número passa para o outro. Quem é que eu vou trocar de lugar? Esse 1 sobre P'. Ele está positivo, ele vai vir para cá negativo. Então, menos 1 sobre P' vai ser igual. Esse 1 sobre 2 que está positivo aqui, ele passa negativo para esse lado. E junta aqui com esse 1 sobre 4 que já é positivo. Vocês sabem, né? Toda vez que é negativo aqui, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, eu vou alterar esses sinais aqui, ó. Aqui vai ficar positivo, positivo. E aqui que era mais fica menos. E agora eu tenho que resolver essa fração aqui com denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer? MMC de 4 e 2, que vai ser 4. Então, eu vou colocar, repito aqui, 1 sobre P' igual 4. E vou fazer 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. E do outro lado a mesma coisa. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, eu vou ter aqui em cima 2 menos 1 sobre 4. Eu vou resolver isso aqui agora. Então, eu vou ter 1 sobre P' igual 2 menos 1 é 1 sobre 4. E para me resolver aqui, é só fazer agora pelos extremos, ó. P' vezes 1 dá P'. E 1 vezes 4 é 4. Então, P' é igual a 4. O que é o P'? É a distância da imagem. Então, a imagem, nesse caso aqui, também vai se formar a 4 metros de distância da lente, tá? Então, P', ó, a gente já aprendeu, P' é a distância da imagem, P é a distância do objeto. Então, eu descobri aqui que essa imagem, né, vai ser formada a 4 metros de distância da lente. Falta a gente saber a amplitude dessa imagem. E aí, para saber a amplitude, nós vamos usar justamente a fórmula da amplitude. A amplitude é igual foco sobre foco menos a distância do objeto até a lente. Então, o foco nós temos, a distância focal é 2, tá? E a nossa distância do objeto até a lente, que é o nosso P, está aqui, é 4 metros. Então, substituindo, foco 2 sobre foco de novo, 2 menos distância do objeto até a lente, 4. Eu vou resolver isso aqui, ó. Vou repetir a parte de cima e aqui embaixo 2 menos 4 é menos 2. E agora eu vou fazer a divisão. 2 por menos 2 vai dar menos 1. Ou seja, a amplitude dessa imagem vai ser de menos 1. Vamos para um segundo exemplo para a gente finalizar esse conteúdo aqui. Ó, no exemplo 2, um objeto ele tem 0,4 centímetros e ele foi colocado a 12 centímetros de distância de uma lente. Então, o que eu já sei aqui? Eu já sei, né, o tamanho do meu objeto é 0,4 centímetros e eu coloquei ele a 12 centímetros de distância de uma lente. A imagem formada ela vai ter um tamanho de 1 centímetro, ou seja, vai ser uma imagem maior que o tamanho do objeto. Então vamos determinar aqui qual é a distância focal nessa situação. Então primeiro eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular a nossa amplitude. Como é que eu calculo a amplitude? Utilizando aqui também essa expressão, ó. A gente viu que pode ser utilizado o y' sobre o y. O que é o y'? É o tamanho da imagem e o y é o tamanho do objeto. Nós temos o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. O tamanho da imagem é 1 centímetro e o tamanho do objeto é 0,4 centímetros. Então nós substituímos isso aqui nessa expressão. Então fica 1 sobre 4 e aí dividimos. Vejam como é fácil. 1 dividido por 0,4 vai dar 2,5. Então eu já tenho aqui a minha amplitude. Só que eu estou querendo saber um problema, qual é a distância focal, tá? E para mim saber qual é a distância focal, tendo aqui a nossa amplitude, nós podemos utilizar a mesma forma da amplitude, só que agora utilizando o f, que é a distância focal. E aí eu vou utilizar a amplitude que eu descobri aqui, que é de 2,5, e vou utilizar o P. Lembra quem é P? É a distância do objeto até a lente, está aqui, é 12. Então, substituindo, o A é 2,5 igual, repito em cima F, que é a distância focal, repito também aqui, menos 12, que é a distância do objeto até a lente. E aí eu vou resolver. Como é que eu resolvo aqui? Subtende que aqui embaixo tem 1 e vou resolver pelos extremos. 1 vezes F vai ser F. E aqui 2,5 vezes F, 2,5F, menos 2,5 vezes 12 é 30. Então o 2,5 ele multiplica tanto pelo F
quanto pelo menos 12. E aí eu vou ter essa expressão para resolver, ó, f igual a 2,5f menos 30. Então todo mundo que tem f, eu vou passar para o lado de cá. Então f, esse 2,5 que está positivo, vem negativo. F menos 2,5 igual a menos 30, continua menos 30 do outro lado. E aqui eu vou resolver. Eu tenho um f, tá? Um f positivo. E devo 2,5f, então se eu pago esse 1f, ainda fico devendo menos 1,5f, igual a menos 30. De novo, não pode ficar negativo aqui, eu vou multiplicar por menos 1. Vai só alterar o sinal, aqui vai ficar positivo e aqui também. E agora eu vou poder fazer, né, o f, que é descobrir justamente o f, que é a nossa distância focal. O f ele vai ser igual a 30 dividido por 1,5, que é o valor que está aqui atrás. O resultado dessa divisão vai ser 20 centímetros. Ou seja, a distância focal que essa imagem vai ter em relação à lente vai ser de 20 centímetros, tá? Então nós utilizamos aí a fórmula do aumento, né, do aumento transversal, para a gente poder calcular a que distância focal está essa imagem da lente, tá? Então, como a gente viu aí, são as mesmas fórmulas utilizadas para o cálculo de espelhos esféricos, nós utilizamos também aqui na parte de lentes esféricas.